O pessoal do Resenha de Inovação by Leonardo Souza. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, agora sim, perfeito. Oi, pessoal do Resenha de Inovação by Leonardo Souza. Tudo bem? Pessoal, primeiro, muito bom estar aqui. Vamos fazer nosso terceiro episódio, nossa série Smart Insights agora. E aí, já vou dar um spoiler que vocês vão ver 2 episódios para fechar aqui essa semana, como a gente tinha combinado, episódio 3, que a gente vai falar sobre liderança e gestão de riscos, e também sobre o episódio 4, sobre sustentabilidade ESG. Beleza? Então, quem está chegando aqui, continue. Já peço a vocês aqui essa série, relembrando, né? Uma série que eu estou criando aqui, 7 capítulos, né? 7 episódios sobre a série Smart Insights, tá? E aí, pessoal, né? E aí um ponto importante aqui. Muita gente tem, né, alguns comentários, algumas pessoas estão sentindo a série, e às vezes tem uma dificuldade de dizer assim, tá, mas como eu transformo isso na prática, no meu dia a dia? E aí eu vou dar uma dica aqui, antes da gente já começar o episódio de fato, tá, pessoal? Todos esses vídeos que tem aqui no canal, e eu fiz essa série especial justamente para isso, de uma forma de trazer minha expertise de uma forma muito mais prática para vocês, para tentar ajudar vocês aí nos desafios do dia a dia. Então, a primeira coisa é assistir o Smart Insights, forma seus próprios insights, tá? Então, são os vídeos geralmente curtos, tá? Então, esses vídeos não tendem, eles estão, né, a ideia é não passar de 15 minutos, a gente tentei fazer alguma coisa de 5 minutinhos, mas muito conteúdo interessante. Mas a ideia é assistir o conteúdo, crie seus próprios insights, depois olha para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, tenta ver quais os desafios que estão ali e que esses insights que você viu aqui no canal e que também que você forneceu, você criou seus próprios insights, o que dá para te ajudar? A partir disso, você começa a criar umas hipóteses de solução e começa a testar isso. E mede, tá? Então, né? E começa pequeno, então tenta experimentar. Então, por exemplo, alguém fala assim, eu tô com um problema de comunicação aqui e eu tô vendo que o time não tá performando bem. Você me deu uma dica aqui que, de repente, a gente começar o time a fazer uma prática da daily, de bater um papo ali, de se comunicar melhor, tenta essas práticas, essas técnicas aqui e vê que insight que você vai tirar e que aprendizado. E principalmente você está tentando uma nova abordagem. Essa é a ideia do canal, tá? do Smart Insights. Tentar abordagens diferentes, né, comigo, que já passou pelo mercado por várias experiências, e criar seus próprios insights e ver o resultado. Tá bom? Bom, bora lá, turma. Vamos lá. Episódio 3, liderança e gestão de riscos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó, não saia daí. Quem estiver chegando novo no canal, aproveita, se inscreve, compartilha esse canal, né, todo esse conteúdo, curte, comenta. E quem ficar até o final vai ter uma surpresa interessante que eu acho que vocês vão gostar. E, ó, esse é um negócio que eu tenho certeza, por A mais B, que vai ajudar vocês no dia a dia aí. É uma coisa muito prática. Um spoilerzinho, é uma ferramenta que eu tô querendo entregar para vocês aí. Mas só quem ficar até o final e depois eu conto como é que isso vai funcionar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela. Smart Insights, episódio 3. Bora lá. Legal. Bom, pessoal, acho que aqui a gente, né, já tem, então, como eu disse para vocês, de novo, isso surgiu de um questionário que eu fiz, um estudo de mercado, de um questionário que eu fiz também, né, com algumas pessoas, né, com o público meu no LinkedIn. E a questão é como é que a liderança, né, como é que a equipe da liderança está lidando com as mudanças rápidas no mercado, né? E aí, entendendo todo esse contexto. E aí, né, trazendo esse tema do episódio 3, eu quero pegar destaque para esses 3 blocos, que está em laranja, em verde e azul aqui. Então, por quê? Porque é o seguinte, o que está em verde, pessoal, antes, muita gente fala assim, a gente já tem uma cultura ágil, a gente é ágil, né, já é orientado por dados, já consegue entender melhor o setor por causa disso, e a gente sempre está se mantendo à frente, sempre é competitivo. Continue nesse sentido, tá? Não percam isso, continue usando a tecnologia para ajudar vocês nesse sentido, continue a inovar, continue a olhar para dados, continue a adotar novas tecnologias para gerar mais valor, então continue. Mas grande parte aqui trouxe, né, que a gente tem, que existe um problema de reage à mudança, mas 14% muitas vezes acontece em planejamento prévio, então já é uma coisa da empresa, provavelmente algo cultural, isso é excelente, mas não faz isso de forma estruturada.
Outro público aqui em vermelho falou que tem algumas estratégias de gestão de risco, mas precisam ser aprimoradas. Como é que melhora esse tipo de processo? E também trouxe que alguns deles conseguem usar dados para antecipar risco e adaptar rapidamente. Mas a grande questão é, ou muitos não têm ou não têm uma estrutura. Então esse que é o desafio, né, de uma liderança nos dias de hoje, que precisa de muita resiliência, né, para orientar o time para os melhores lugares, né, independente se é uma liderança tática, operacional, estratégica, enfim, que se levam. E aqui entra o que é inerente à liderança de uma empresa, o risco, né, que é nesse cruzamento do lucro e do prejuízo. Beleza, pessoal? Então, agora que eu já contextualizei vocês aqui, nesse terceiro episódio, quem está passando por aqui de novo, bem-vindo, vamos cair para dentro, vamos fazer acontecer aqui. Pessoal, de novo, como é que funciona, né? Quem ainda não acompanhou o episódio 1 e 2, tá imperdível, volta, vai estar nos vídeos aí na galeria, assiste, enfim, vamos juntos. Então, como é que a gente funciona? Eu trago um contexto, que é uma dor oportunidade, eu trago um caso real do que eu já vivi nesse sentido, tá? Para tentar ajudar vocês. E depois a gente vem aqui quais são os Smart Insights, e quais são as dicas top para potencializar esses Smart Insights. E no final aqui, ó, tem o ou aqui, que não percam, que é a surpresa que eu quero trazer para vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, num dos cenários que eu vivi aqui, primeiro case que eu vou contar 2 cases de aviação, tá? Então, num cenários que eu passei ali, era uma questão que existia um problema da entrega de projetos, né? Então, assim, muitos projetos não estão sendo entregues quando deveriam ser entregues, estavam gastando muito mais do que o budget, e outra, muitas pessoas não estavam utilizando, né, esses produtos e não estavam resolvendo o problema de cliente e não estava atingindo o objetivo de negócio, não estava ajudando a estratégia. Ou seja, você tem um portfólio grande de projetos dentro de um time de, né, tecnologia e negócios aqui, e aí simplesmente a liderança não está vendo o resultado disso. Então, qual que é o risco disso? É você jogar dinheiro no lixo. O risco disso é você, né, não só gastar o budget à toa, mas não conseguir responder às necessidades do negócio, às necessidades, né, do teu cliente. Então, esse é um risco enorme. Como é que a gente enfrentou esse desafio na época que eu trabalhei junto com meus times? Então, uma das coisas que a gente entendeu foi utilizar a metodologia ágil, tá? Eu não vou dar aqui uma aula de ágil aqui, mas a gente veio com estrutura, então tinha um papel do Scrum Master, tinha PO, enfim. E uma das coisas que ajudou muito nesse cenário principalmente olhando para riscos, né? E aí eu já estou falando sobre, pensa bem, então assim, a metodologia ágil vai ajudar a fazer o que precisa ser feito, fazer o certo, mas fazer da forma correta. Então o risco será que eu vou conseguir entregar? Então tinha Scrum Master, tinha daily, tinha uma agenda semanal de riscos e um plano de ação com a gestão, tá? Então era mapeado, era priorizado. De novo, risco é um potencial problema, tá, pessoal? Então ele tem que ser discutido, mas nem tudo, né, dá para conviver com alguns riscos, né? Mas tem que estar sempre muito bem alinhado. Uma outra coisa que foi feito é priorização dos riscos. Olha para esses riscos e prioriza qual que tem maior valor para o meu negócio que eu preciso resolver, qual que é o mais impactante e qual que é o mais fácil de resolver. Eu começo por ele. Tá? Então, por exemplo, você está durante um projeto ali e você está dentro dos sprints, no teu roadmap ali, e você tem, sei lá, 4, 5 riscos ali de problema de entrega, de execução, de desenvolvimento. Nem todos têm o mesmo peso. Você vai pegar os 3 que têm o maior valor, né? Tem uma técnica que chama WSJF, Weight Short, Job First, tá? Depois pesquisem aí, pessoal, e aí você faz ali um cálculo e você consegue entender, dos 5, esses 3 aqui têm um impacto grande na minha entrega e é fácil de resolver. Comece por eles, tá? Então, essa é uma técnica. Então, de novo, eu estou trazendo aqui a metodologia ágil, com os papéis e processo, uma priorização de risco, um processo. Uma outra coisa que ajudou muito sobre isso que eu estou falando é decidir o que fazer e como fazer, já começar certo, tanto para gerenciar como, né, fazer a concepção, o nascimento do projeto, com esse olhar de um processo de inovação, com esse olhar diferente, era o Project Model Canvas, não sei se muita gente conhece, PMC, que simplesmente era uma integração dos riscos de negócio e técnicos alinhados com a proposta de valor e a estratégia. Então você integrar tudo isso, né? Você discutir sobre o projeto num nível, como é que é a proposta de valor, o que ele está resolvendo, como é que ele está ajudando a estratégia da empresa e como é que ele está olhando para os riscos de negócio, os riscos técnicos para ser desenvolvido, né? E isso alinhado a uma estrutura, né, de inovação e gestão com uma governança que está administrando e age sobre o risco. Então essa soma de itens aqui sobre o desafio de não entregar ou entregar coisas que não precisa e gastar dinheiro à toa ou deixar de ser competitivo,
dentro desse cenário de aviação, ajudou, né, esse case aqui a ter 80% das empresas, das entregas dentro do custo, do prazo do custo com backlog de valor. Então, pensa, num cenário que você chegou depois de muito tempo, você passa a ter 80% daquele backlog que é de valor e que ele foi entregue dentro do prazo que precisa ser entregue e com o custo que está combinado. Então, você muda o cenário. E por quê? E no meio disso, você está administrando muito risco. Tá? Outra coisa, um desses projetos também é, a empresa deixou de fazer projetos relevantes para a empresa e gerou um save de 10 milhões de reais do budget. Como assim? Poxa, muitas vezes quando você discute o risco com muita profundidade e consegue entender ele, você consegue ver, poxa, tem um risco técnico que não vale a pena, tem um risco de negócio que não vale a pena. Então, assim, você tem que saber quanto liderança, olhar para esse cenário de uma forma muito ampla e discutir também de uma forma, no detalhe, por exemplo, o risco. E isso vai te ajudar a determinar, falar, não, eu não preciso fazer. Então, de novo, não é só uma questão de entregar, é uma questão de entregar algo que dá um resultado. Tá? Então, deixar de fazer quantos projetos, porque a gente usou essas técnicas que eu mostrei, a gente conseguiu falar, não tem por que fazer isso, que existe um risco de negócio muito grande, um risco técnico também, porque a gente discutiu isso com profundidade, né, e fez isso de uma forma ágil. E aí deu um save para a empresa. Beleza? Segundo case aqui para vocês, pessoal, também da aviação, um produto, né? Aí eu vou falar da criação e lançamento de um produto digital, de novo, feito da forma correta, tá? E no tempo ideal, tá? E melhoria de funcionalidades para outros produtos, tá? Então ali eu falei de um portfólio mais amplo, um exemplo acima, aqui eu estou falando de um produto digital e estou falando de alguns outros produtos digitais, né? As funcionalidades deles ali. Então o que foi feito? Alguns produtos já existiam, iam ser melhorados, outros iam ser criados. E aí, muitas vezes, é a forma de fazer o produto, tá? Aqui. Então, o que a gente fez? A gente pegou, antes de ir para uma linha de, né, entender para onde vai a estratégia de produto, como é que a gente vai criar esse produto, teve que se analisar uma revisão estratégica que você leva. Então, pessoal, quando está fazendo projeto de produto, você precisa discutir o end-to-end, né? O tático e o estratégico, tático operacional. Então, tem que ter uma revisão estratégica como se levam, tem que fazer sentido para a estratégia. E aí você tem que considerar, por exemplo, uma SWOT cruzada para você entender o que você está resolvendo de mercado. Você tem que entender o contexto fora até o teu negócio, só uma outra dica importante, né? O funil de tendências, cenários, hipóteses, né? Então não é aquela linha, por exemplo, eu estou na aviação, eu estou achando que eu só estou competindo com outras companhias aéreas. Não, eu posso estar competindo com uma pessoa que está, sei lá, no financiamento de uma casa, no financiamento de um carro. Então, meu cliente, a jornada dele vai além do meu negócio. Tá? Escutativa com clientes, e a matriz de priorização estratégica aqui, da Ace Howard aqui, que ele fala, tipo, o que a gente vai delegar para fazer. Com tudo isso, no final, você vai ter uma estratégia de produto bem criada e você precisa conhecer o teu cliente e aí você roda MVPs para validar as suas hipóteses e desenvolver, tá? Tudo isso que eu estou falando não é nada mais que você falar, eu estou melhorando o produto que já existe, produtos que já existem, eu estou criando um novo. Mas eu estou fazendo isso de uma forma como, né, se faz um produto e tudo mais. Só que no meio tem a gestão de riscos, tá, pessoal? De novo, e aí entra até no exemplo ativo. Como é que eu vou administrar tudo isso? Tá? E aí, de novo, entra uma estrutura cuidando disso, numa grande empresa, por exemplo, com governança que administre e age sobre o risco. Então, o que eu estou dizendo? Pô, eu vou rodar meu MVP, ele está começando a demorar a ser entregue, eu ir para campo mais do que o tempo, eu corro um risco de algum concorrente fazer isso por ele, tirar esse meu cliente, descobrir antes, né? Ou, eu estou fazendo aqui um produto e eu simplesmente quis olhar para o meu concorrente e aí eu estou melhorando o meu produto e aí simplesmente eu não descubro nada sobre o meu cliente. Eu tenho o risco o desconhecimento do meu cliente vai ser um problema e eu vou gastar dinheiro à toa. Ou pior, eu não mapeei os requisitos técnicos e eu tenho um problema, de repente, o dia da manhã da LGPD e eu gastei um dinheiro à toa. Então você tem um risco financeiro. Então, de novo, o risco está inerente em todas as etapas de uma empresa, de um negócio. Tá? E como é que a gente fez isso? Com esses produtos, tratando eles como se faz um produto, com bastante gestão de produto, com governança e administrando bem os riscos, a liderança conseguiu, com o time, aumentar 40% o número de clientes por causa desse nascimento desses produtos, né, esses objetivos pretendidos. A otimização na fila do tempo do balcão do aeroporto se reduziu em 75%. Tá? Isso ajudou muito na eficiência do aeroporto, na maior eficiência, né, e melhor experiência para o cliente. Tá? Isso tudo olhando quais são os riscos mapeados, como é que se priorizou, como é que se mitigou e como é que transformou ele em oportunidade. Então, de novo, você está no balcão lá, aí você fala assim, poxa, alguém fica 10, 15 minutos numa fila no balcão para fazer um check-in e despachar a bala,
passa a ficar em 5 minutos. Melhora né, a cadeia como um todo. Isso é muito importante. E aí o risco muitas vezes a pessoa fala, eu tenho risco, mas de perder esse cliente, porque esse cliente não tem um aplicativo no celular e eu não consigo convencer ele. Qual que é a oportunidade que você tem desse risco? De repente você pode colocar uma outra figura dentro do aeroporto para fazer um atendimento mais personalizado para o cliente na ponta, criando essa confiança para em algum momento ele entender que seria o melhor caminho ele ir para o digital. Tá? É uma escolha dele, então ele vai ter os dois, tá? Numa experiência multi-channel. Isso aconteceu, tá? Quantos de vocês no aeroporto já devem ter passado por isso e na hora que vocês tinham dificuldade com qualquer produto digital, tinha alguém ajudando vocês. Então, de novo, o risco, ele pode ser uma oportunidade. Beleza? Esses são os cases aqui que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se a gente tem toda a estrutura aqui certinho. Tá certinho aqui, vamos lá. E aí, pessoal, como é que a gente pode trazer isso, tá? Esse aqui, ó, deixa eu já explicar para vocês. Esse é um episódio super especial. Ele tá mais longo porque ele pega de dois temas muito importantes. Tá? Quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de riscos, é algo muito grande, que permeia a empresa inteira. Tá? Então, são coisas críticas. Por isso que eu fiz um capítulo, um episódio super especial e com mais tempo aqui para vocês. Beleza? Não sai daí, continua com a gente. Disso tudo, Léo, beleza. Quais são os Smart Insights que eu quero trazer para vocês aqui, tá? É simplesmente que quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de risco, a gente está falando do quê? Da natureza infinita de uma empresa, natureza infinita de um negócio. Porque a liderança sempre vai ser necessária, ela sempre vai atuar. De uma forma ou de outra, ela sempre vai atuar. E o risco, ele sempre vai existir. Umas pessoas falam assim, meu negócio está tendo sucesso, eu vou ter sucesso daqui a um ano. Não sabemos. Tá? Meu negócio está tendo problemas, eu vou continuar a ter problemas daqui a um ano. Não sabemos. Então, essa característica de não fim infinito, por isso que eu coloquei esse símbolo aqui no infinito, os pilares aqui de a liderança ela precisa ser servidora. Você viu que eu atuei, ela tem que servir, ela tem que ter essa mentalidade ágil. Já falei em outros capítulos disso, como isso é importante, tá? Não é só usar o Scrum, enfim, Safe, mas ter essa mentalidade ágil. É necessária uma visão do todo, uma visão sistêmica. E olha, quando a gente está falando de liderança, de comunicação e de riscos, a gente tem que falar da comunicação. A comunicação precisa ser boa, tá? Precisa fluir, tá? Outro ponto aqui, andando mais aqui. Independente do nível, tudo está ligado, a gente falou de cadeia de valor no outro episódio, a direção e a estratégia precisa estar clara. Precisa entender para onde vai, qual é a estratégia que está seguindo aqui. Por quê? Porque se você não sabe onde você está indo e qual é a estratégia, você simplesmente pode ignorar um risco, né? Ou não prestar atenção, ou não mapeá-lo como ele deveria, e você pode ter uma surpresa. Risco e resiliência, pessoal. É o tempo todo como é que eu vou ser resiliente. Dá um exemplo aqui para a gente. Pessoal, você tem, por exemplo, um time de marketing comercial que estão fazendo um planejamento estratégico e simplesmente nesse planejamento estratégico, alguns times não são envolvidos. Então, a estratégia não fica muito bem clara e o time operacional lá no dia a dia, ele pode tomar uma atitude ou ele pode ignorar algum indício de um risco porque ele não tem essa clareza disso. Tá? Então, isso é importante. Exemplo claro, simplesmente mudou o modelo de atendimento num call center e não se tem um porquê que tem essa direção e qual a estratégia aqui, e se começa a ter uma maior reclamação de clientes. Bom, se o atendente está no call center e não tem essa clareza, ele pode achar que simplesmente é um cliente chato. E não que essa reclamação pode ser uma validação que aquele atendimento parece não estar funcionando, ou não está funcionando para aqueles clientes. Então, é importante deixar isso tudo alinhado. Outra coisa, aprender sem miopia do sucesso. Liderança e riscos, pessoal, com uma jornada infinita, é você toda semana no teu negócio aprendendo coisas novas e parar de achar que só porque você está indo bem, que as coisas vão continuar assim. Aí que você tem que ficar mais atento, aí que você tem que ser mais resiliente. E, pessoal, cliente no centro. A gente precisa tudo partir do cliente, alinhado com a estratégia. Outro ponto aqui super importante aqui fazendo o símbolo infinito os seus processos precisam ser orientados a valor e eficiência. Eu tenho um processo que tem, 20 etapas, por exemplo. E aí eu vou colocar tecnologia aqui nele e ele ficou em 10 etapas. Mas mesmo assim eu estou demorando para entregar alguma coisa. Mesmo assim eu estou demorando para conseguir uma informação. Mas eu automatizei. De novo, pessoal. Se você não tem um processo ok e você automatiza, você está automatizando algo que não é ok. Então, cuidado. Mas muita gente fala, sempre foi assim, né? O meu processo sempre foi assim e funcionou. Sim, pessoal, mas tudo muda. Tá? Eu tive experiências de processos de empresas que antes da pandemia eram de um jeito, agora é de outro. Tá? Vamos dar um exemplo claro para
que a gente pode olhar aí? Antigamente, antes dos streamings, você tinha um processo de como é que você negociava um contrato para ter uma TV a cabo na sua casa, tá? Hoje, simplesmente, com os streamings, o processo já é outro. Você fala por WhatsApp. Você não precisa ligar, esperar um atendente. Até existe isso, mas hoje você pode ter um processo de ter um representante. Em vez de você gastar 20 minutos, você resolve em 5. Então, ele precisa, né, senta, redesenha, analisa. Como é que eu entrego mais valor? Como é que eu sou mais eficiente? E mede, pessoal. Precisa medir. Sempre mede, tenha dados sobre tudo que você faz na empresa. Outra pergunta, faça perguntas, crie hipóteses. Toda semana comece a fazer perguntas sobre o teu negócio, onde o teu cliente está, para onde ele vai, isso é super importante. E sempre olha o contexto que você está inserido e o externo, precisa criar hipóteses. Então, de novo, se a gente for pegar aqui o que está surgindo agora das fintechs financeiras, né? É porque em algum momento você vê fintechs entrando em outros modelos de negócio que não é dela. Por quê? Porque ela está olhando outro contexto. Isso vai ajudar a ser uma liderança muito mais resiliente, né, e antifrágil também, e que se dá melhor com riscos. E a última etapa no infinito é gerenciar riscos, é ser eficiente na estratégia de execução. Se você é eficiente na sua estratégia, né, que você montou e está executando ela bem, quer dizer que você também está gerindo riscos bem. Tá? Risco pode ser um potencial problema, ou pode ser uma potencial oportunidade. Eu tenho um risco técnico aqui que eu estou vendo que está dando um determinado problema, tal, mas talvez esse risco técnico ele não vai te dar uma oportunidade de você melhorar ou criar um sistema para evitar que isso aconteça. Então é aquilo, né? Você às vezes dá um passo para trás, mas você está andando 2 para frente, tá bom? Transforma risco em oportunidades. De novo, liderança ambidestra, pessoal. Faz o melhor agora, mas olha, os riscos que eu estou tendo. Então, por exemplo, você pode falar assim, eu não estou conseguindo converter meus clientes. Mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo que esses meus clientes que eu não estou conseguindo, né, converter eles, ele tem uma necessidade que eu não atendo. De repente, será que eu posso começar a explorar esse novo potencial? Então, vamos dizer assim, uma empresa de varejo. Ela está vendo que os clientes têm dificuldade numa parte de educação financeira. Ela pode começar a aportar esse serviço também. Tá? E, de novo, quando eu coloquei aqui check-in, conexão com as pessoas, é o seguinte, pessoal, o papel da liderança, e quando eu estou olhando para riscos, aquilo que é da natureza do negócio, você tem que se conectar com as pessoas. E tem um exercício que eu fiz e trago um prato, chama check-in. É simplesmente, antes das algumas reuniões importantes, você se conectar com o seu time e entender como é que ele está, como é que ele está se sentindo. Essa conexão, independente se a reunião é online ou se é uma reunião presencial, vai fazer com que as pessoas comecem a confiar umas nas outras e elas vão deixar mais claro possíveis riscos sobre o seu negócio e trazer também mais oportunidades. Tá? A empresa é feita de pessoas, as pessoas precisam estar na mesma página, né? Precisam estar alinhadas e conectadas emocionalmente também. E alinhadas dentro do mesmo propósito, da mesma estratégia. Beleza? Quando eu olho para tudo isso, círculo infinito, e aí, para embasar aqui as dicas top que eu trago para vocês, super importante. Não sai daí, pessoal, já está chegando agora já o Fator UOL aqui. Mas dicas top eu passei um podcast aqui do Alisson Vale, que fala sobre pensamento e visão sistêmica. Isso é super importante para ajudar vocês. Trago um livro, Open Leaders, tá, sobre liderança, uma visão bem diferente sobre liderança, super recomendo, tá? São mentores, né, esse pessoal do Open Leaders que eu tenho na minha carreira. Um vídeo no YouTube sobre Management 3.0, uma nova forma de gestão, tá? É super importante olhar isso. Um documentário da Brené Brown sobre, né, o chamado para coragem, na Netflix. Isso mostra muito, aí você fala por que isso vai me ajudar, vai te ajudar a ser um líder melhor, a lidar melhor com riscos, tá? E um podcast super legal do Pedro Van Gerst, do Growthaholics, Execução e Riscos, tá? Então, esses 5. E por último, Lideranças e Riscos, né? Um livro que eu estou finalizando aqui, Obstáculo ao Caminho, a arte de transformar provocações em triunfos. É o que eu falei para vocês, um risco, um problema pode virar, ou um risco, um problema pode virar uma oportunidade, tá bom? Pessoal, então, de novo, contexto de liderança é amplo, o risco é amplo. Eu trouxe um pouquinho meus exemplos para vocês. Como é que vocês poderiam sair com algumas ações do outro lado? E quais são os insights que vocês deveriam desenvolver hipóteses? Então, em cima disso que hipótese que eu tenho para melhorar minha comunicação, meu time? Será que eu posso fazer uma reunião semanal sobre riscos e priorizar eles com aquela técnica que eu ensinei, comentei com vocês? E dar essa visibilidade para todo mundo, para toda operação? Como é que isso pode ser feito? Será que eu posso alinhar melhor minha estratégia com o meu time? Tá? Será que eu posso começar a trabalhar alguns pilotos, algumas pessoas olhando o que tem fora do meu modelo de negócio? Então, isso vai ajudar muito, tá bom?
E agora, pessoal, para a gente finalizar aqui o Smart Insights, eu quero lançar um desafio para vocês, tá? É o seguinte, eu quero fornecer para vocês, como eu comentei, um manual de como é que você faz o Project Model Canvas, o PMC, tá? Para analisar riscos e concepcionar melhor projetos, produtos, enfim, tá? Eu vou enviar um manual completinho de como, para quem não conhece, preenche isso aqui com uma linha. Isso vai ajudar e eu tenho inúmeros cases de sucesso, né? Como eu mostrei para vocês, de saving e de receita que foi gerada a partir disso, tá? Mas qual que é o desafio para que eu possa enviar isso para vocês? Vocês estão aí até agora assistindo esse capítulo para a gente, tá? Esse episódio. Vocês vão vir aqui, vão curtir esse vídeo aqui no YouTube. Então essa é a primeira etapa, beleza? Segunda etapa, vai vir aqui nos comentários, vai escrever resenha no YouTube, tá? Você vem escrever resenha, tá? E terceira etapa, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o link do meu LinkedIn. Então você vai entrar no link do meu LinkedIn, você vai, né, me adicionar e você vai me enviar mensagem no privado escrito resenha, tá? Quando você fizer todas essas etapas, você só aguarda que eu vou te enviar esse material, esse PDF para você, tá bom? De novo, qual que é o desafio? Curte esse vídeo aqui no YouTube para ajudar a gente no canal. Comenta a resenha aqui nos comentários do YouTube. Vai na descrição aqui do YouTube, pega o perfil do meu LinkedIn, me adiciona nesse perfil do LinkedIn, vai no privado, no LinkedIn, escreve a palavra resenha de novo, e aí eu vou conseguir ver se todo mundo cumpriu esse desafio, que vai ajudar vocês, e vou enviar um material que eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito no dia a dia. De novo, meu objetivo aqui é ajudar vocês dentro desse tema liderança e gestão de riscos, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos finalizar. O episódio, ele ficou quase 30 minutos. De novo, era um tema muito amplo para eu falar dentro de 5, 10 minutinhos, tá? Eu tinha pretensão de fazer em 15, mas realmente eu fui lembrando de cases para ilustrar isso com vocês aqui, tá? Então vale a pena, tá? É um dos episódios que ele, né, expande um pouquinho mais, mas é super especial. E é isso, pessoal. Continue aqui com a gente. Logo em breve tem mais episódios do Smart Insights aqui, tá? Para ajudar vocês, né, com minha expertise, que esse é o objetivo aqui. E vamos juntos. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, tá bom? Bom, uma boa próxima semana para todo mundo aí. Tamo juntos nessa resenha de inovação Leonardo Souza. Vamos resenhar. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.